Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar sobre o Vasco, né? O Vasco que teve o amistoso ontem contra a equipe do River Plate, né? E já preocupou o torcedor depois de uma derrota por 3-0, né? O time do Vasco, né, ainda com o Nenê jogou 90 minutos, tem torcedores aí que já estão reclamando, porque todo mundo sabe, o Nenê tem 41 anos, e o Nenê não tem mais rigor físico, não tem como cobrar isso dele. Eu acho que o Vasco tá na hora de se renovar. Assim, tem que agradecer ao Nenê pelo serviço prestado, mas o Vasco precisa de um jogador com muito mais vitalidade. Entendeu? Essa é a verdade. O Vasco não pode mais ser dependente do Nenê, mesmo o Nenê tendo toda a qualidade dele na bola parada, batida de pênalti, toda essa liderança dele dentro de campo, mas não adianta, porque no Campeonato Brasileiro o Vasco vai precisar e o Nenê não vai conseguir entregar o que o Vasco precisa. Então eu acho que o Vasco tem que ter um jogador, pelo menos para poder estar substituindo o Nenê. O Nenê pode estar entrando no segundo tempo, ou entrar no primeiro tempo e sair no segundo, alguma coisa assim. O que não dá é para o Nenê jogar o jogo todo. É claro, Alex Teixeira ainda está se recuperando ainda, né? Não está com o físico ideal para poder atuar e por isso ele não teve oportunidade. Mas é isso aí, galera. Minha opinião é essa. Bora acompanhar aqui mais um vídeo aqui falando sobre o time do Vasco. Concordo contigo. Porém, se não embalar no Carioca, se não começar a tropeçar, tropeçou, os caras não vão querer saber. E olha só, concordo com o que você falou, mas estou falando só dessa relação. O torcedor vai ficar muito naquela, pô, mas aí não ganha do. Então, Edu, porque se vendeu uma. Antes de fechar o negócio, se falou que o Vasco não vai mais entrar em inferioridade financeira, só que a gente está falando do Flamengo que fatura 1 bilhão. Isso, mas aí a memória do torcedor ela é muito interessante. Ela vai no capítulo, se nós estamos no 10, ela vai no 9, ela não vai no 1 e no 2, infelizmente. A comparação do Vasco, a SAF, vai ser Botafogo. E o Botafogo segurou bem o Luiz Castro. Segurou. Olha que teve vários. Você lembra, né? A pressão foi muito grande. Sim, mas segurou. Então, precisa entender. E aí, o Praz trabalhou lá. Eu acho que a pressão do Vasco ela é enorme. E eu acho que você precisa entender e ter uma filosofia, uma linha de trabalho que siga rumo aqui. Porque não pode entrar numa pilha. É isso que nós estávamos conversando antes até. A gente não tem ideia disso porque a gente não sabe como a 77 gere. A gente não tem espaço amostral. Eu acho que tem algo. A gente não tem. Eu acho que tem algo tão importante quanto o campo nesse momento, que é como você vai comunicar esse processo ao torcedor. E eu acho que a 777 falhou em algum momento no segundo semestre do ano passado de explicar o que era a 777. Estava hoje no camarim, de repente, de conseguir o apoio para... Eu e o Fernando, a gente conversando no camarim, mas não deixou claro quem são. Fernando, que Fernando? O Praz, desculpa. Porque tem o Fernando Campos aqui também. Aliás, eles comentaram no jogo. Estavam, inclusive, no jogo. Nesse uma ontem, né? dobradinha. Aí, conversar o que é, quem é, o que está passando. O Barbieri, ele é muito feliz, eu acho que tem como ele vai comunicar isso ao torcedor, e ele é o porta-voz disso naquele momento do jogo, além do trabalho em campo. Ele é muito feliz quando ele fala, isso aqui não é a versão final. O resultado não é o que está preocupando a gente. É claro que a gente está atento, ninguém gosta de tomar 3. Meus amigos lá, vizinho de porta, né? Eles têm a varanda assim, dividem comigo. Impressionante como tem compraram vascaíno no teu carne, prédio. cerveja. Aí estavam tristes. Eu falei, calma. Pensei que ia mudar, pensei que ia ser diferente. Acharam que iam ganhar 3, queriam deixar a carne jogada. Eu falei, calma. Na hora do jogo é um barulho, ninguém exato. consegue escutar. Aí depois voltaram a retomar no churrasco lá, me chamaram. Eu entendo. Mas eu não podia, porque eu tinha programa cedo. Claro, estava acompanhando. Mas então, assim, é muito importante você comunicar o que é o processo. Eu acho que essa é a parte mais difícil, não cai nessa que o Edu falou. Falou lá que ia disputar com o Flamengo em igualdade, já tomou uma piaba no Carioca. Lembra o nosso debate ontem? Sim, Do sim. Flamengo. Então, assim, você precisa comunicar muito bem o que é esse processo. 3-0 pro River, ninguém gosta de tomar 3 no lombo. Claro. Mas, assim, o time do Vasco ontem não estava em campo. O Praz lembra muito bem, tem gente que se apresentou nos Estados Unidos, tem gente que não entrou. O Alex Teixeira esticou um pouco as férias e não está em campo. O Vasco chegou em 2023 com a versão 777 com um Nenê. Isso. Sendo uma E vai referência ficar de meio de até campo. o fim do Não é Carioca. esse o cenário, não é esse o cenário. O goleiro contratado não estava. O que se pensa de modelo de jogo não encaixa contra o River já estabelecido. Então, assim, é um processo. Agora, você precisa comunicar que esse é o processo. Você vai bancar o processo. O Cruzeiro foi muito bem, foi feito isso, né? No começo teve aquele acho que aquele problema com o Fábio. Sim, a ajudou a conseguir comunicar. E assim, eu tive lá no Cruzeiro um tempo, estagiando, assim, e internamente teve uma comunicação muito boa. Eles mostraram o clube para os jogadores esse processo todo como seria. É isso. Não foi só, o jogador tem que jogar. Claro. Mas se ele está dentro do processo, ele pode ajudar. Então foi comunicado para o clube todo, inclusive para os atletas, como seriam as metas, o planejamento. E é isso que a gente fica assim, curioso em relação ao Vasco, né? Você citou um ponto legal aqui,
porque você lembrou do Nenê e aí você lembrou do Fábio, né? O Fábio é um ídolo no Cruzeiro e tal, e aquilo deu um bafafá danado. A gente discutiu aqui pra caramba, mas sacanagem com o Fábio, falta de respeito com o Fábio, se foi, se não foi, etc. O Nenê, ele vai até o final do Carioca só, né, o contrato? Isso. Sim. Uma pergunta, ele tem 41 anos, é um jogador importantíssimo pro Vasco. Na sequência do Vasco, nos últimos anos do Vasco, jogador importante. Com uma exigência abaixo do clube. Com uma exigência abaixo do clube. Tá? O Vasco mas foi importante. brigando pra subir, então, brigando pra não cair. Mas foi importante. Sim. Foi importante. Foi. E é um cara que estava ali com o Vasco na Série B e tal, e a coisa, né, comprometido. Ele tem um baita nota, tem um tamanho muito grande nesse clube. Mas eu te pergunto, ô Prates, dá para, nesta nova versão do Vasco, no novo processo de gestão, que o Vasco pensa e tal, etc., dá para seguir com o Nenê? Porque ontem foi ele. Muito difícil, William, porque assim, a gente tem de tentar imaginar o que o Barbieri está talvez pensando em colocar em relação ao time. Qual o grande momento do Barbieri até agora como treinador? Red Bull Bragantino. Isso. Como que era o time quando, por exemplo, perdia a bola? Muita marcação adiantada, exigência física muito alta. Tanto é que o time, muitas vezes, até cometia algumas faltas para tentar se reorganizar quando perdia a bola, que tinha muita gente no campo de ataque. Eu imagino que no Vasco, até pelo perfil das contratações, jogadores mais jovens, jogadores buscando espaço até na América do Sul. Né? Vem um lateral que é do Vélez, vem um atacante que é do Vélez, que é uma revelação do futebol argentino. Vale para outros também, né? O De Luca fez uma Série B pelo Bahia, contratado pelo Vasco agora também. O Ivan é um goleiro jovem ainda. Então, assim, é um elenco mais jovem que eu imagino para atender as exigências do treinador. De marcar sob pressão, de colocar muita gente no campo de ataque, de tentar roubar a bola rapidamente. O Nenê, nesse cenário, vai ter mais dificuldade. A não ser que o Barbieri, até abril, monte um sistema para privilegiar o Nenê. Sim. Quase que o seguinte, rapaziada, vamos todo mundo correr quando perder a bola, que a gente tem aqui uma reserva técnica, bate muito bem na Mas bola. não me parece Cobra pênalti Mas também, acho que a ideia cobra muito bem dele- falta. Esse é o time de ontem, o Edu, até para passar para você, ó. Tá. Com as mudanças também, né? Tiveram várias mudanças. Então tem o Alexander, o Pumita, o Miranda. O Pumita é a cara do Adnet. É a cara do Adnet. É a cara do Adnet. Interessante. Muito bom. Marcelo Adnet. Miranda, depois o Ulisses, o Léo, depois o Anderson Conceição, o Piton, depois o Edmar, Zé Gabriel, Figueiredo, depois Jair, aí o Nenê, o Eric Marques, depois o Orediano, o Gabriel Peck, depois o Aguinaldo e o Pedro Raul, depois o Vinícius Mas- Paiva. O time com as alterações que aconteceram durante o jogo. Deveríamos ter uma substituição aí, que não aconteceu, obviamente, pela não presença do atleta, que é Nenê e Alex Teixeira. Fica Sim. um pouco claro que ele vai fazer isso ao longo da temporada. Tá. O Nenê vai revezar com o Alex Teixeira. Então, eu acho que você já tem um prazo estabelecido com o Nenê. Você está jogando... O Nenê, ele ajudou muito o Vasco, concordo contigo. Mas, obviamente, que o tempo passa para todo mundo. Claro. E aí, o que o Pratos falou é a questão tática. Mas com o Alex Teixeira, vai ser esse cara. Eu acho que o Alex vai acabar jogando 60% e o Nenê 40%. Eu tenho dúvida. Isso Vocês é um acham ponto. isso? dúvida. Eu tenho Eu acho que vai ter dúvida essa porque assim, o possibilidade. Alex Teixeira, para mim, já é uma alternativa. Porque o Vasco está em busca desse nome para ser esse cara ou cerebral, ou camisa 10, ou de articulação, como queiram chamar. Porque não acho que num plano que você tem, montando para 2023 do jeito que você quer, não acho nem que o Alex suporte ainda. O Alex não respondeu se ele é esse cara. O Nenê tá em reta final, vai lá, se receba as Eu tô me homenagens. apoiando nas declarações do Barbieri, né? Como foi feito, como foi combinado, beleza, o Nenê. É complicado chegar em 2023, começar o ano com o Nenê sendo esse cara, mas o combinado não sai caro, se combinaram com ele, que cumpram. O Alex, para mim, já é uma alternativa de um Vasco que precisa buscar alguém para ser protagonista ali de criação. O Vasco hoje não tem esse nome. Não tem esse nome. Para um time que deseja ter a bola no pé, que se abre com a mentalidade do Barbieri, falta essa peça. Nessa também. espinha dorsal falta isso, né? Falta um cara. Porque você começou a acertar a sua defesa, né? Não foi ontem um caso, né? Mas você traz Mas vou te falar jogadores uma para coisa, acertar William, até o à Prato comentou o frente. jogo ontem. O Vasco não teve um começo ruim, não. Não teve mesmo. A coisa começou a desandar durante o primeiro tempo. sim, Aí sim. Eu começou acho que mais depois do primeiro gol do River. Mas ele não teve um começo ruim com a bola. Com a bola. O que tentava fazer com a bola. Eu não achei exatamente um bom começo de posicionamento sem a bola já contra um time contra o River Plate. Só que aí quando a dinâmica mudou e o River passou a ter campo, aí você vê quem era quem, qual era a sua defesa um pouco exposta. Porque você tem lá na frente, você trouxe um atacante de velocidade, você trouxe um atacante goleador, né? Você começa a montar uma espinha dorsal, mas eu tô com o Pedro Ivo. Falta esse meio, né, Price? Eu não Falta sei. esse meio aí do sanduíche. Eu não sei se ele botou o Nenê nessa função por causa das características, da idade, da condição física, ou se ele planeja jogar assim. Porque o Nenê não jogou assim como meia mesmo. O Nenê jogou quase como... na minha época falava 8,5.
Né? Meia nem centroavante, ele é 8,5. E nessa função, tanto que na marcação ficava ele e Pedro Raul para os zagueiros, e os extremos baixavam junto com os 2 volantes. Então eu preciso, por quê? Para privilegiar, para precisar correr menos para trás, para estar mais próximo do gol, só que não funcionou. O Alex, eu acho que tem mais capacidade de fazer essa função, muito mais que o Nenê. E assim, é difícil, que eu te falei, achar. Se o Barbieri pensa em jogar com 10 mesmo, clássico, precisa de um outro jogador, precisa de um jogador novo. Agora, se ele pensa em jogar dessa maneira, o Alex pode ser a solução. E em relação ao Nenê, para mim, assim, eu vou falar que não é fácil. Eu posso até estar sendo injusto aqui. Mas, na minha visão, como jogador e como ex-jogador, e com situações que aconteceram na minha carreira, para mim, é fácil lidar com a situação do Nenê. Sentar numa mesa, conversar e explicar as projeções do clube, né, as necessidades do clube, e conversar com ele e esperar do jogador o que o jogador quer. Se as coisas não baterem, tem que conversar. Ó, é nítido que as nossas projeções não se encaixam, né? E se o Nenê entender que pode ficar e o clube entender que dentro do que o Nenê pode entregar, o Nenê pode ficar, eu acho que perfeito. Mas o que não pode é não ter essa comunicação ou então vender uma ilusão para o atleta que não é a que ele vai receber. Porque isso, invariavelmente, não dá problema aqui, mas tu está empurrando um problema para frente. Eu acho que no caso dele, se as coisas não se acertarem, entre ele e Vasco, e tal, não for o caminho dos dois, que se faça uma homenagem para ele. Então tem que ver se ele quer jogar mais um ano, mais 2 anos, se ele quer jogar mais 6 meses, se ele não quer jogar, se ele quer ser diretor, se ele não quer ser diretor. O que o Praz falou, eu acho super importante em todas as situações. Se você não tem uma comunicação clara, você fica muito difícil. E aí fica muito complicado para todos os lados. No futebol, especificamente, a gente tem a gente lida de uma maneira delicada, principalmente aqui no Brasil. Gratidão. Eu já vejo torcedor, então dá uma estátua, vai dar uma placa para ele e manda embora. Não é assim. Eu acho que você tem que ter uma conversa. O Nenê, quando estava na Série B, não abandonou o time. Exatamente. Ele jogou. A gratidão é ser verdadeiro, Edu. Agora, e ser verdadeiro, a verdade é a maior gratidão que você tem. E aí fala pro cara, sim ou não. Eu tenho uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de falar sim ou não. Sim. Olha, é tão a minha difícil. foi fácil, sim. Então, tem gente que não fala nem o sim nem o não. Fica ali no meio do... Você está falando do Prats? Você está falando do Prats? Alguns têm dificuldade de falar e eu tenho dificuldade de ouvir também. Eu vejo o Nenê assim, tecnicamente, rendendo pouco ao time, até na Série B. Não sei se o caso é tão simples assim, porque aí a gente fala de um jogador que é competitivo, um jogador que, obviamente, mas como é que tá, todo Prats, mundo... se tu chegar para ele e falar, Nenê, eu preciso disso e disso, tu pode entregar? Não pode. Mas você acha que ele falaria não pode, Praz? Em relação, assim, o contrato vai até abril. Ele está aí para jogar, para ficar até o estadual, o final do estadual. A gente imagina que até o final do estadual ele fique e apareça mais vezes em campo. A questão de dizer que vai poder entregar a avaliação dele não vai ser ele que vai fazer. O clube vai fazer uma avaliação do que precisa do cara para a posição do Nenê. Né? E vai falar, Nenê, nisso aqui a gente não vê em ti, ou vê em ti. Vê isso. O que tu acha? Não, eu acho que isso me serve, isso não me serve. Eu quero jogar mais 6 meses. Não, eu quero parar agora, quero virar diretor. Quero jogar mais 1 ano. Não, eu quero jogar nessa função e eu acho que eu consigo. Risco você também deixar a gente acha que tu não consegue, eu acho que tu consegue. Sim. E aí, entendeu? Mas tem que ter muita maturidade. Não, tem que ter muita maturidade. Só na mão também do jogador que você quer. Não, o jogador quer jogar bola. Cabe, o projeto aqui de é outro. maneira nenhuma. Você, quando voltou do Fluminense, porque não tinha... Pelo contrário, parada final do clube. Não tinha qualidade. Não tinha qualidade naquele momento que ele vem do Fluminense. Não tinha qualidade. Então, o Nenê ali era uma ilha de qualidade, ainda que não fosse o melhor momento da carreira, eu acho que não tinha. Aí passa. Aí tem lá sua importância numa Série B. O momento agora é outro. A página virou. Apresentaram a ele essa página. Não, botar as caras na mesa. Essa maturidade. Exato, o Praz falou. isso é difícil, cara. É difícil você virar. Mas é pior se não fizer. Mas é pior você não fizer. Se você... O cara tá vindo ali. Não me entenda mal, mas ele tá quase te engolindo. Ou você chama o bicho para conversar, ou então ele vai te engolir. Porque ele vai virar e falar, eu quero mais 6 meses. Aí você não tem, sabe, barganha, bota mais 6 meses. E eu acho que daqui a pouco ele vai virar um problema, ele quer jogar. Isso é gestão de pessoas, né? Mas não é fácil. Não é fácil. E o Abel, acho que veio um pouco para isso também. Isso. O Abel é uma figura importante agora. Até porque, a gente fala de um treinador que se destacou no futebol brasileiro, mas você vai entender. Eu ia ele falar não tem isso. um tamanho em relação ao currículo, em relação à opinião pública olhar. Quanto ele ganhou? Porque, infelizmente, tem muito disso. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Tem uma campanha boa aqui, levou o Bragantino para a Libertadores, mas trabalhou com quais cobras? Mas com quanto tempo no Flamengo? Então, assim, é importante que a diretoria dê respaldo ao Barbieri nesse momento. Que a gente já viu o Nenê até em alguns outros jogos, contra treinadores ou com treinadores que também buscavam um espaço maior, tentavam se estabelecer no mercado. Quando foi substituído, uma reação que é legal para a torcida e para o Nenê. É ruim para o técnico, às vezes é ruim para o grupo. Como que vai ser isso até abril? Digamos que tem um clássico no Carioca, ele não está bem no jogo, o Barbieri vai tirar.
Como que vai ser a reação? Quem vai estar com o Mas, ô, Barbieri Praz, nessa hora? Por isso que, tem por que isso, ser pensado. isso que é mas importante olhando- conversar, botar aquela mesa, para sem depois o Nenê falar, mas ninguém me falou isso. Então, mas ninguém me disse, me prometeram isso. Mas o Praz, olhando a figura do Abel e a história do Abel, é esse cara para chegar, por exemplo, pro Nenê, e Nenê, senta aqui, Sim. vamos... Cara, o que você está imaginando? Pô, professor, eu quero jogar mais 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio não dá. Porque o atleta, toda hora, tá aqui o Praz. Você perguntar pro cara, ó, você tá bom para jogar? Eu nunca vi nenhum falar, ó, não vou jogar, não quero, me deixa fora Todos um vão. mês. Agora, o tempo passa, o rendimento vai... E eu acho o Nenê um baita jogador. A história Sim, dele tá aí sim, para provar. Mas eu acho que tem que ter essa conversa até para adaptar. Bom, professor, eu imagino 1 ano. Nenê, a gente tá imaginando o Carioca. Pô, mas vamos fazer o seguinte... Faz o Carioca e no começo, no primeiro jogo do Brasileirão, a gente pode, você imagina jogar ou parar? Não, vamos fazer uma despedida para você. Pô, primeiro jogo do Brasileirão, tá, pô, vai marcar isso igual o Fred foi no Fluminense, você pode fazer uma festa, né, um jogo do Brasileirão. Pô, legal, vamos nessa, vamos. Porque dá para conversar. Acho que o Nenê gosta do Vasco a ponto de ouvir também. Todas as partes devem ceder, mas o que não pode é não conversar, cara. Agora, qual é o Pedro, vamos lá, é difícil medir isso, mas o que é o tempo para a gente ver o Vasco, não estou dizendo ganhando título, mas uma melhor, quanto tempo seria o ideal a gente falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui X tempo, em tal momento de tal campeonato e tal, que a gente pode olhar e falar assim, bom, o trabalho a gente está evoluindo, não está evoluindo, o jogador assim está assado, enfim... Em que momento a gente pode olhar para o Barbieri? Qual é o momento que a gente vai ver esse Vasco rendendo mais sólido, com o jogador, com aquele já a formação adequada, aquele norte já do que é o Vasco, do que é o Barbieri, tá? Quanto tempo é o ideal? Não que seja o nosso forte aqui, né? O Prati sempre lembra, mas para Sim. tentar ser coerente, eu acho que Tá muito preocupado com a coerência. não é bom, né? Isso não faz... Vai Não vai, preocupar com muito print bem. também? e outra, não vai Se você fazer... preocupar com coerência e print, você tá... não vai te fazer Mas aí render. para ser coerente, o que a Uma gente coisa fala que o fã de de esportes outros- fala aqui é falta de de coerência, outros então é a trabalhos, nossa marca. Não dá para querer achar que tem qualquer avaliação com menos de, sei lá, 6 meses 6 de meses. trabalho. Só que aí você também, tentando trazer para um cenário ideal, o torcedor do Vasco, ele não queria exatamente ontem a maior exibição da história, começando uma lógico. jornada de Nem poderia, né? 4 títulos no ano, porque não vai ser isso. Só que ele quer, os reforços chegando, talvez daqui a 2 meses ali, meio para o final de março, você com um time minimamente com alguma identidade, jogando, se impondo sobre adversários, que o Vasco não tinha um jogo como o Vasco não joga. Quando o Prati sinaliza aquele começo de jogo ontem, é muito povo, o torcedor não está acostumado com aquele ver um Vasco jogando. Ano passado o Vasco tentava sobreviver aos jogos e arrancar um gol. No início ele tentou de alguma forma jogar. Talvez daqui a 2 meses ali, uma época de reta final de Carioca ou de Clássico, uma fase mais aguda, quer ver o time jogando e fazendo frente a um rival, porque no final também quer um resultado, também quer beliscar um rival, também quer tirar um sarro, quer ver que quer respirar, como gosta do Edu, quer sentir na balada e ver que voltou, né? Que Claro, chegou, que alguém olhou pra exatamente. ele. Não adianta só comprar roupa nova, mais dar o tapa bonito no na night, cabelo. o Vasco, ontem Quer foi chegar 3 a 0, ali, hein? pode não fazer nada, mas ser observado pelo menos, né, Edu? Tem que chegar. E assim, vida, o hein? Vascaíno, ele tá pulseirinha indo, ele vai à VIP do padaria. Aí o Fluminense, o torcedor do Fluminense, 2 jogos sem perder, hein? Do Flamengo, pô, o Malvadão vai chegando aí, tá Tem o bem. Mundial aí, Mundial, Supercopa. Botafogo, pô, o Textor tá aí, tem dinheiro. Aí o Vasco tá lá, ele, pô, eu tenho potencial pra ter dinheiro. Posso disputar um dia um grande título igual o Flamengo a curto prazo. Pô, mas o Fluminense tá... Então, por isso que eu tô te falando que o grau de comparação, o que o Pedro falou aqui, foi muito feliz, porque aí eu vou voltar na relação externo e interno. O diretor tem que entender onde ele quer ir. Se ele vai ouvir esse torcedor que tá na padaria e vai sair bravo, pô, esse time aí não vai mesmo. Esse Pedro Raul aí também contrataram, o cara nem tocou na bola. Calma. Ou mas ele a vai entrar evolução, nessa vibe, Ela é cara. diária. Em relação assim, a tempo de trabalho, primeiro, Barbieri, a gente tem que esperar quando todo mundo estiver à disposição. Contratou 12, 13, 14 jogadores. Eles têm condição de jogar? Ok, então dá todo o grupo para esse momento jogar. Sim. A gente vai observar no estadual, por exemplo, no Carioca, uma evolução gradativa do time. Claro, o William, não tem como a gente ser aqui utópico e falar o seguinte, um time desse tamanho, com essa camisa, um clube desse tamanho, atenção, gente, até maio, é quase entre aspas, é descanso para depois, não. Todo jogo vai ter evolução, treinamento, dia a dia, e aí vai ser a avaliação da diretoria do Vasco. Pra gente virar de assunto aqui, o fã de esportes, Augusto Ziller. Pera aí, pessoal, vamos lá. O Vasco, um time que acabou de sair da Série B, jogou contra talvez o melhor da Argentina.
Vocês esperavam uma goleada ou mesmo uma vitória do Vasco? Não. O resultado normal e aceitável, não? Diz ele aqui. Eu Sim, é o que a gente tá falando botei aqui, no meu você tem razão. palpite. Botei no meu razão. palpite. Quanto? 3x3, é que faltaram os 3. 3x3, olha. Ó, o Felipe Duque, Tecnicamente. sobre Nenê, 2 comentários aqui. O Felipe Duque diz o seguinte: o Nenê renovou até o fim do Carioca. Ele não fica a temporada toda. Até um Sim. cego tá vendo que ele não tem condições mais. Calma, o Alex calma, renovou como reserva de meia e claro que o clube busca um 10. E o Matheus Rezende fala o seguinte, ó. Nenê ontem foi o que mais correu em campo. Pode puxar aí. É uma injustiça falar que ele não vai entregar ou ajudar Mas é que o esse Prat elenco fala, esse tu vê ano. se correu certo, né, Prat? Quem corre, Prat? Difícil ver um atacante jogando de volante e pedindo para ele marcar. Pega só número lá. Jogador legal, GPS. mas não explica Fã de tudo Esportes, sempre, continua não. aqui na hashtag. Galera, é o que estão falando, né? O time do Vasco pegou o melhor time da Argentina, o River Plate. Então, o torcedor tem que ser muito lunático para achar que o time do Vasco iria golear a equipe do River Plate. Né? Um amistoso desse, você pode esperar qualquer coisa, menos assim, é que a equipe vai pegar e vai sair dando goleada. Não é assim, tem que ter muita calma. O time do Vasco está em construções e os torcedores têm que se conformar que vai ser 2, 3 anos nessa construção. Não adianta o torcedor pensar, tem torcedor, mas eles prometeram um time igual ao do Flamengo e do Palmeiras. Não prometeram, eles prometeram reestruturar a equipe. Esse negócio é o torcedor que bota na cabeça. Que o Vasco vai montar um time igual ao do Flamengo, que vai vencer todo mundo, vai ganhar tudo. Não é assim. Não é desse jeito que funciona a SAF. Vai reestruturar a equipe e aos poucos, conforme vai passando os anos, a equipe também tem que dar resposta, tem que disputar títulos, entendeu? Brigar pelas principais competições. Porque não adianta ficar sempre na berlinda, senão não vai a lugar nenhum. Então, tem que ser assim. Começar a brigar por alguma coisa, para assim a equipe poder ter mais receita. Aí sim a SAF vai poder estar sempre fazendo investimentos maiores, vai ter muitas marcas que vão chegar no Vasco, vão se interessar pelo projeto, e com isso o Vasco vai fazendo o que o Flamengo, o que o Palmeiras vem fazendo. Já, assim, o caso do Flamengo já é diferente. O Flamengo não tem uma Crefisa que bota lá muito dinheiro, entendeu? Não tem um patrocinador igual da Crefisa, mas o Flamengo tem vários patrocinadores, então a receita do Flamengo é muito alta. Então o vascaíno tem que ter calma, né, e tentar acreditar no projeto, né? Porque do jeito que estava não dava. E se o Vasco continua com a mesma gestão que estava no ano passado, o Vasco ia voltar, ia continuar passando vergonha, ia ter risco de voltar para a segunda divisão, ia continuar endividado, não ia conseguir contratar jogadores, então tem que ter paciência. A SAF está fazendo a parte dela, está contratando jogadores, não está fazendo loucuras, está contratando jogadores com salários de 1 milhão, 2 milhões, entendeu? Tá tendo uma base salarial, tá pagando em dia, então é calma. Agora tem que esperar, né? Porque aos poucos o Vasco vai conseguir se reestruturar. Assim também foi com o Flamengo também era um time que devia a todo mundo e aos poucos conseguiu se reestruturar. São mais de 10 anos sem dever um mês sequer de salário. O Vasco também pode chegar nisso? Pode chegar, mas depende muito da gestão. Se continuar com os pés no chão, consegue chegar longe, mas o torcedor também ele tem que ter os pés no chão. Não adianta o torcedor chegar, é a SAF 777 é bilionária, vamos contratar todos os jogadores caros, vamos montar um timaço, vamos ganhar tudo. Não é assim que funciona. Se não funciona assim na Europa, muito menos aqui no Brasil. E lá fora é totalmente diferente. O investimento da Europa é um e no Brasil o investimento ainda é outro. A SAF ainda é uma novidade no Brasil. Então eles não vão chegar gastando dinheiro. Então o torcedor tem que ter muita calma que aos poucos as coisas aí vão se reajustando, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.